Tá começando mais um Fórum Cast, um episódio especialíssimo. Por que esse episódio, Malu? A gente trouxe um convidado mega especial para Speak. Doutor Joel Mariano, seja muito bem-vindo ao nosso Fórum Cast. Boa tarde, eu queria dizer que eu estou muito feliz por estar aqui hoje. E é uma coisa que eu posso dizer, eu nunca pensei em estar em um podcast aqui no Fórum Negócio. Então está sendo uma coisa surpreendente para mim. E eu queria agradecer muito aqui, em especial a minha professora Malu, que eu acho que tem um evento que é impactante para nós, que foi meu primeiro dia na Speak. O que aconteceu no meu primeiro dia da Speak? O que aconteceu naquele dia, Joel? Me conte. No meio da aula... Nos conte! Eu sempre fui muito acanhado, tímido, e meio que falar para as outras pessoas era uma coisa constrangedora, ruim, entediante, parecia que era um monstro, realmente um monstro, que eu fazia o quê? Fugia de um monstro, como qualquer pessoa fugiria. E aí eu fui para Speak graças aqui ao Fórum Negócio, que eu vou comentar para vocês como eu entrei em tudo isso. E na primeira aula do Speak era sobre ir para o palco. E para o palco para mim era uma coisa que eu nunca pensei em fazer, como eu já disse. E ainda bem que nesse dia eu era o último. Por quê? Subiu o primeiro, subiu o segundo, subiu o terceiro, e aí os alunos foram subindo. E aí eu discretamente fui ao banheiro, saí, fui embora, e o banheiro que eu fui não foi lá da Speak, lá do Arena das Dunas, foi o da minha casa. Porque o que eu fiz? Eu fugi. E nunca mais voltou. Da aula. E aí eu pensava que nunca mais poderia voltar, até que eu fui em algumas imersões emocionais, de controle emocional, e foi totalmente diferente. Quando eu voltei outra pessoa, e uma pessoa que não nega palco. Isso. Não nega o palco. Totalmente transformado. Interessante, desculpa interromper, Nara. Interessante que nessa aula que ele fugiu, eu fiquei, cadê Joel? Cadê Joel? E todo mundo, cadê Joel? Ele nunca mais apareceu. E no grupo da turma, todo mundo, Joel volta, e ele não falava nada. Eu disse, ok. Tinha até esquecido que Joel existia. Até que 3 turmas depois, eu acho que você foi primeiro da turma 18 e depois voltou na turma 22. Quando ele entrou na sala, Nara, a linguagem corporal já era outra. Ele entrou empoderado com tudo. Meu Deus, como ele mudou. E ele movimentou a sala inteira, motivava todos os alunos. E o jeito de comunicar cativante dele acabou contagiando a todos. Eu digo que ele é o case de sucesso, porque ele realmente se jogou a cada aula, ele se permitiu e ele teve a vida transformada através da comunicação. Isso é extremamente gratificante para quem faz parte da Speak, da escola. Imagine para a sua professora que está aqui de olhinhos brilhando. Vocês não estão acompanhando aí quem está assistindo nesse momento, mas o fã-clube dele, os outros colegas de sala estão aqui no entorno acompanhando a gravação. Já é uma coisa muito importante que eu queria comentar com quem está assistindo esse podcast. A ciência comprova que o que existe não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. Você consegue identificar lá atrás qual era o motivo desse medo tão grande do palco, de falar para as pessoas? E como foi que você aprendeu a lidar com ele, com as ferramentas que a gente ensina em sala de aula? Eu fui o filho da mãe solo, que tinha que dar certo na vida, como a gente viu naquela história daquele menino famoso. Eu tinha que dar certo de algum jeito. E aí, então o medo de dar errado era superior à minha vontade de dar certo. E aí, como eu conseguia trilhar essa minha caminhada que os dias foram muito difíceis, eu tinha que ficar calado. Porque surgiu aquele calado vence. Sim. Mas que na verdade eu não vencia. Eu postergava uma coisa que era inevitável, que era falar com as pessoas, ter palco. E aí durante o meu ensino fundamental, médio, meio que o se destacar era muito para mim sobre falar, ser eu mesmo, com a principal medo, falhar. E o medo de falhar é muito ruim. É muito. E o medo de falhar faz você ficar retraído, não falar com as pessoas. E aí você começa a crescer e ser o quê? Um adolescente tímido, sem falar com ninguém. Aí você avança para a sua idade adulta. E aí você fica sem amigos, você fica sem comunicar, você perde emprego, você perde oportunidades. E você também pode até perder o amor da sua vida. Que na verdade minha mulher que veio atrás de mim. Nossa!
Entraremos já nessa questão. Malu, Gostamos. eu queria saber o seguinte, Joel, e para você também, Malu, que você viveu essa experiência diretamente com o Joel, quem era o Joel profissional antes da Speak, do curso de oratória, e quem é o Joel hoje, depois dessa formação a nível de comunicação? Eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês e é uma coisa muito verdadeira. Eu era uma pessoa com muito poucos amigos, não conseguia falar com as outras pessoas, perdia oportunidades a níveis mundiais, oportunidades magníficas. E aí um dia eu tive que não suportar mais isso. Eu não conseguia mais não ter algumas coisas. E não é ter dinheiro, porque dinheiro a gente consegue. Eu não conseguia ter convivência com algumas pessoas por medo de falar, por medo de estar num palco. E aí eu falei um dia que não dá mais certo. E nesse dia que eu disse que não dava mais certo, eu mudei. Eu mudei porque nesse dia eu levantei minha mão quando o Jetson estava com uma folha de contrato aqui no Fórum Negócios do ano passado, dizendo: temos algumas pessoas para serem selectas. Essas pessoas vão seguir num seleto grupo de empresários que querem mudar sua ambiência, querem mudar seus empreendimentos, sua forma de conviver. E eu, não só como médico, tinha algumas empresas na parte de saúde, só que ninguém sabia, eu fiz o quê? Eu levantei minha mão, fiquei com a minha mão levantada e eu fui o primeiro a contratar esse select do ano passado. Nossa. E aí, foi aí onde começou a mudança de tudo isso. Eu não era só mais Joel Mariano, médico. Eu já comecei a ser Joel Mariano, que tem várias boas ideias sobre investimentos, bolsa de valores, empreendimentos de construção civil. Agora estou entrando para o marketing digital. E aí, esses pensamentos de hoje não são os dos pensamentos de Joel 2023. É muito grande a diferença. E daí, na Speak, no Fórum Negócios, veio a Speak, veio o Select, veio o Elite. E o melhor que teve, veio o relacionamento que eu consegui ter com as pessoas. Com minha professora, que é excelente, com o Jean Valério. Então, foi um ecossistema muito grande que eu ganhei. Eu ganhei confiança, eu ganhei um pouco de sabedoria, porque sabedoria demais ainda vou conseguir. Ganhei uma inteligência muito grande para negócios. Ganhei também saber conversar com as pessoas através do rapport. Consegui saber fazer merchan para Instagram. Antes de vir aqui ver esse podcast, eu entrei aqui lá no stand da Speak. E a gente fez o quê? A gente fez a mágica que só você que está na Speak, vocês sabem que acontece lá em cima daquele palco. Então, foi uma coisa extraordinária estar aqui antes, iniciado pelo Select, fui para a Speak, da Speak já entrei em outras opções lá do ecossistema, estou no Lead como empreendedor futuro, além do Lead, estou no Elite Minds e todos os produtos de Jean Valério que são excelentes, me agregam muito. Malu, a gente já pode ir embora, vamos deixar ele apresentar aqui sozinho. Ele dá aula. Para encerrar, Malu, eu queria que você falasse a sua percepção em relação a essa evolução, não só desse doutor, que agora não é só doutor, é doutor e empresário, na sua visão enquanto professora, né, dessa construção, porque é uma construção, a gente comenta muito isso em sala de aula. E aí depois eu queria que o Joel desse um recado para quem está nos assistindo, para a gente chegar ao finalzinho. É muito gratificante como professora ver o processo de evolução de Joel. Ele que chegou na primeira aula acanhado, envergonhado e até de cara fechada, eu não esqueço. Todo fechado. Eu digo, meu Deus, eu não vou agradar eu não vou agradar aquele aluno com nada. Eu fazia piada, brincava e ele fechado. O que é que ele tem? Até que ele desapareceu, não deu mais notícias e eu fiquei como professora. O que é que eu fiz de errado? Será que eu falhei em algo? Sendo que era um processo interno dele. Ele precisava vir para fora. E ele se permitiu. Depois daquela virada de chave, duelo que você fez, isso. Todo esse processo, ver você trilhar essa evolução é ver como uma borboleta mesmo, saindo do casulo, vindo para fora. Você veio para fora da melhor maneira possível, dando o seu melhor para os outros e cumprindo o seu propósito através da sua comunicação.
É muito gratificante, Nara, enxergar esse processo não somente na vida de Joel, mas também de tantos outros. Mas eu digo que ele é o case de sucesso porque eu vejo claramente esse antes e depois. Aquele aluno introspectivo e envergonhado, mas que saiu totalmente transformado pela comunicação. Eu fico muito Joel, feliz com isso. Para quem está em dúvida, fazer ou não fazer Speak? Eu quero dar um conselho. Se você acha que sua vida tá excelente, tá bom, do jeito que tá hoje, não faça Speak, porque Speak são para pessoas extraordinárias. Elas não são para pessoas que tá bem com sua vida cotidiana, com seus mesmos amigos, com suas mesmas coisas. Não é para você. Speak é para as pessoas que querem o mundo, querem falar bem, querem melhorar seu Instagram, querem melhorar as suas relações com outras pessoas, ou seja, pessoas que querem ser fantásticas. Então, se você quer ser singular, venha para Speak e seja outra pessoa. E a professora fica babando. Obrigada a você que está assistindo. Obrigada, Joel. Obrigada, Malu. Obrigada, Essa Malu. participação Alegria. especialíssima. Ela está ali exclusivamente no stand, mas veio para cá para ter esse bate-papo. Espero que você que está assistindo tenha gostado, tenha se motivado, se empolgado. Fica ligado no nosso canal, que daqui a pouco tem um episódio novinho do Fórumcast para você.